Olá a todos, bom dia e bem-vindos a mais uma destas sessões Fora de Portas. Para quem é novo no Fora de Portas, já vi que há aqui alguns repetentes, mas para quem é novo no Fora de Portas é uma iniciativa conjunta entre o Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Porto e o Porto Innovation Hub, e temos o objetivo de mostrar como a engenharia civil com a arquitetura constroem a cidade. No fundo, queremos mostrar a vertente tecnológica dos edifícios. Este foi um projeto que começou em 2011. Começámos por ir ao interior dos Molhos do Douro. Em 2016 começámos a parceria com a Porto Innovation Hub e conseguimos entrar por dentro da Ponte São João. Fomos à Ponte do Infante, também ao interior da Ponte do Infante, à Ponte Luís I. Ainda há pouco a Leonor se lembrou que fomos à cobertura do Palácio Cristal e tivemos a sorte de ter uma conferência do arquiteto José Carlos Loureiro, por isso já fomos a muitos sítios. Hoje temos o privilégio de vir aqui ao I3S, sempre um edifício onde está muito conhecimento e muita ciência, e os nossos cicerones serão o Cláudio Sunkel, o diretor do I3S, o João Pedro Serodo, o autor do projeto de arquitetura, e o Rui Furtado, autor do projeto de estruturas e coordenador do resto das engenharias. Eu ia-vos propor que o programa das festas fosse primeiro vermos um filme realizado pelo Luís Urbano, que está aqui connosco, e depois teríamos a explicação dos autores. E aí sim depois íamos, ciceronados pelo Cláudio Sunkel, íamos descobrir o que é que se passa aqui dentro deste edifício. Eu não queria deixar de agradecer aos nossos parceiros, a Câmara Municipal do Porto, pelo Porto Digital, a HIURB, que também nos tem dado apoio, a Casa de Arquitetura, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos e a Fundação Marcos da Silva, que tem agora um papel importante na realização dos filmes. Muito obrigada. O programa é um programa complexo, cuja componente principal são 42 laboratórios que têm no programa uma descrição muito específica. Têm a forma e a iluminação natural descrita, isto é, tinham de ter iluminação sobre o lado maior e as salas tinham de ser retangulares, com os metros quadrados previstos, etc. Portanto, a peça principal era o laboratório, sendo que tinha outras componentes também complexas. E, portanto, a estratégia do projeto foi a de colocar esses 42 laboratórios em 2 pisos e colocar as áreas comuns técnicas, as áreas de microscópio eletrónico, imagiologia, etc., no piso de entrada. O que se passa é que há uma área comum aos laboratórios, que é este primeiro piso, que é composto por áreas que os laboratórios partilham para a sua investigação, e essas sim são todas diferentes. Portanto, o piso de entrada é de facto muito complexo, e depois também é muito complexo o P4, que está em baixo, mas a maioria dos espaços, que são os laboratórios, cerca de 42 laboratórios, são bastante semelhantes. Portanto, na fase de concurso, isto já tinha alguma complexidade, mas depois não só a complexidade aumentou quando começou a fazer o projeto definitivo, como nessa altura entraram os investigadores com os quais discutimos e afinamos a solução durante muito tempo. Daqui resultam outras coisas que são deduzidas do programa. Por exemplo, cada 4 laboratórios tinha de ter uma sala de frio, a uma temperatura, menos 80, tinha de ter outra sala para equipamentos diferentes, saídas de emergência, escadas, casas de banho, etc. Portanto, o edifício a seguir cria um segundo módulo, que deixa de ser o laboratório, e passam a ser 4 laboratórios, com 2 pátios, para garantirem as iluminações. E isto vai se repetindo na planta do piso de laboratórios, é apenas interrompido em 2 momentos, nos extremos, e na entrada, em que o que fazemos é abrir esta malha de módulos e criar um espaço intersticial no eixo de ligação com o Ipatimu,
e que acaba por ligar a rua Alfredo Allan e a paragem e a estação de metro com este eixo de acesso comum, que permite esta relação entre espaços comuns. O que resulta desta estratégia de volumetria e distribuição é que a entrada do edifício é colocada numa posição que permite estabelecer uma relação direta com o edifício existente, isto é, há um eixo que liga a entrada ao edifício do IPATIMUP, um eixo perpendicular à rua, e nesse eixo encontra-se tudo que é partilhado pelos dois edifícios. O auditório, onde nos encontramos, a biblioteca, a zona de entrada. O resultado, a expressão do edifício, que é os 2 pisos de laboratórios são maiores em área do que aquilo que é necessário para os serviços comuns aos laboratórios e, por isso, a consola resulta de que a área que era necessário para colocar no piso de entrada era menor do que cada uma destas áreas de laboratórios. Portanto, a expressão natural é esta consola toda à volta do edifício. Claro que haveria muitas maneiras de a fazer. Por exemplo, este piso de entrada é muito maior em termos de pé direito do que os outros pisos dos laboratórios. Para que quando se entrasse no edifício, e só quando se entrasse no edifício, se percebesse esta diferença de escala, é que é realizado o jardim com uma pendente e a entrada é tensionada, é bastante mais fechada e mais baixa, com o pé direito menor, e que depois é contraposto com o momento de entrada, com os vazios. Como há uma sequência destes grupos de laboratórios, o que fizemos nos extremos do edifício foi como se esta série fosse interrompida por um corte que a interrompe. E, portanto, a expressão do topo dos edifícios, que é assim tectónica, isto é, com profundidade também, é como se tivéssemos cortado o edifício por um pátio e apareciam, nesse momento, os elementos estruturais que compõem a secção do edifício. Claro que não é apenas isso que aparece, porque senão o edifício caía, e portanto são acrescentados elementos que consolidam esse corte. O alçado do topo dos edifícios é como se fosse o edifício a ser seccionado e o que fica lá é aquilo que existe de facto no desenho do corte do edifício. Dessa lógica resulta a aplicação dos 2 materiais principais, a estrutura, em betão, e outros elementos que estão agarrados à estrutura e que dão sentido à estratégia, e o bloco de cimento em 2 variantes, em bloco compacto e bloco acústico. A distribuição do que é liso do bloco de cimento compacto ou do bloco acústico é o resultado daquilo que era necessário para a acústica, que foi calculado, e em cada espaço havia uma necessidade de quantidade de absorção, de metros quadrados de tijolo acústico, e por outro lado, isto estabelece um potencial para a arquitetura, uma possibilidade que a arquitetura depois utiliza de modo a tirar partido dessa potencialidade. Por exemplo, vocês viram nos corredores, os corredores são quase todos refletores, não têm uma distribuição uniforme da absorção acústica, que seria o natural, digamos, o resultado natural do cálculo acústico seria aqui precisamos de tantos metros quadrados de acústica e o que a arquitetura faz é utilizar isso como potencial para outras coisas. Os corredores são quase todos refletores, exceto quando há uma claraboia e entra a luz natural e nós retiramos o som, isto é, concentramos a absorção toda. Ou, por exemplo, no átrio, em que a absorção está colocada naqueles anéis e, portanto, o som entre pisos é mais abafado. Portanto, é introduzida a necessidade técnica, mas isto passa a ter um potencial de uso para a arquitetura, que é explorado desta forma
que é dar relevo a um sentido enquanto amenizamos o outro. O que há é uma necessidade arquitetónica de expressão dos interiores que tem que ver com uma progressão dentro do edifício, que é o edifício é, nos primeiros momentos, realizado como no exterior, portanto, atravessa-se do exterior para o interior, mas nos materiais não se dá relevo a esse ato, porque se pretende que haja uma progressão até chegar aos laboratórios e essas zonas são completamente pintadas, são confortáveis. Há esta relação atrasar a chegada ao sítio onde se para, onde se trabalha, onde se está mais próximo da construção. É um gesto intencional do projeto que, por exemplo, os grandes corredores tenham a dimensão quase urbana. Primeiro, o edifício alberga muita gente, precisa dessa escala funcional e, por outro lado, trazemos essa escala funcional para uma lógica que nos permite situar numa posição que não é nem interior nem exterior, é um pouco mais ambígua à medida que nos deslocamos dentro do edifício. Mas aqui as grandes complexidades técnicas são de relação entre o AVAC e as instalações mais sofisticadas e próprias do edifício, a utilização de gases, etc. Portanto, nós o que fizemos foram dois grandes eixos infraestruturais, duas grandes áreas que estão encostadas a um dos lados dos laboratórios e que atravessam longitudinalmente o edifício todo, ligando as salas todas de alto a baixo em dois grandes eixos. Deste modo, esses dois grandes ductos visitáveis permitem uma enorme flexibilidade e acabam por atravessar o edifício e as dependências todas, ligando o piso técnico em cima a um piso técnico no piso -1. Isto resume a estratégia que acaba por servir para resolver a complexidade funcional entre os espaços e a relação com o acesso às infraestruturas aos espaços todos. A estrutura do edifício é composta por paredes transversais que suportam as consolas e definem o passo, que é o passo dos laboratórios. Portanto, a métrica da estrutura é esta lógica dos laboratórios. Portanto, é uma estrutura sem momentos excepcionais, quase. São paredes transversais que realizam as consolas e definem os pátios, etc. O que é que acontece? Para a estrutura fazia sentido formal que essas lâminas nas consolas fossem levemente inclinadas. Fazia sentido para o desenho da estrutura o desenho dessa inclinação que se vê nos alçados do edifício. E é essa tensão que serve para realizar aquilo que eu também expliquei antes, que é tensionar a entrada, para depois, quando se entra no átrio, ter-se aquele momento maior, de grande dimensão, com os vazios deslocados, que permite uma perspectiva e um trompe d'œil também. O desenho, a geometria daqueles vazios é feito de modo a acentuar e a explorar um pouco essa diferença do piso de entrada e do restante edifício. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado aqui aos meus comparsas de crime. Bem, agora não era preciso fazer mais nada. O filme do Luís Urbano está tão bem feito. Tem lá até um sujeito a explicar isto, que até explica razoavelmente, parece. Portanto, já não é preciso fazer nada. Isto são poucos slides. São cerca de uma dúzia de slides de arquitetura, mais para aí uns 130 de engenharia, para explicar. Não, estou a brincar. Isto é muito breve, portanto agora vocês já está tudo explicado, portanto isto vai ser ainda mais breve. Ora bem. Hã? É esse o objetivo. Isto é uma fotografia aérea anterior à execução do edifício, vê-se aqui bem os limites do terreno. Nós, no concurso, a ideia para fazer este concurso vem, como expliquei no filme, da ideia de posicionar os laboratórios perpendiculares à avenida. Porquê? Porque nós queríamos manter a lógica urbana da envolvente,
esta altura destes edifícios que andam aqui, e com este número de laboratórios que se tinham de pôr com o lado maior virado para a luz, se os fizéssemos paralelos à forma do terreno, não cabia com este número de pisos, tinha de se fazer maior ou tinha de se fazer um edifício que se estendesse mais no terreno. E, portanto, o que acontece para posicionar o edifício assim, que ocupa o terreno todo, não deixa espaço nenhum livre, ocupa toda a extensão do terreno, os laboratórios foram colocados desta forma. Depois tenho aqui uma explicação muito simples que fiz para explicar o edifício aos nossos alunos. E isto era a lógica do programa. Para cada 4 laboratórios, 2 salas, um acesso que permitisse chegar rapidamente ao piso comum, onde estão os apoios dos laboratórios. E, portanto, isto nesta forma não cabia no edifício. Portanto, aquilo que a gente faz é este gesto de os colocar perpendicularmente e introduzir os pátios em cada conjunto. Isto é uma sequência que se desenvolve ao longo do edifício todo, colocando estes grupos em sequência e repetindo as áreas que partilham cada 4 laboratórios e mais uma sala que é partilhada por cada 8, etc., por aí fora. E depois, no momento de entrada, o que fazemos para gerar aquele recorte que faz a entrada e a grande sala, os grandes espaços nos vários pisos de estar e de partilha entre os investigadores, o que fazemos é separar, portanto, dar este gesto que permite colocar a entrada, cá está, e o resultado formal desta lógica seria um pouco isto, que era durante a maior parte do desenvolvimento do projeto de concurso, era a imagem que nós tínhamos para fazer o edifício, era... disseram-me para olhar antes para aqui, em vez de estar a olhar para ali. Bom, o que se pretendia era mostrar, digamos, inteiramente a lógica do projeto, etc. Mas depois, a determinada altura, percebemos que isto, que era mais interessante para esta lógica, que os pátios ficassem completamente contidos. Isto é, que quem está nos laboratórios também percebesse a lógica do pátio e não apenas a expor a sequência formal tout court, não é? E, portanto, o edifício ganhou este perímetro, duas grandes paredes que definem os alçados dos 2 pisos de cima. A interrupção, aquilo que eu estou a dizer no filme, que é interromper o edifício num pátio, é cortar o edifício num pátio, é aquilo que define depois os outros 2 alçados, que são os alçados de topo. Daqui vemos a planta, que também ilustra muito bem esta lógica dos pátios com os laboratórios e com estas salas que se vão repetindo, e o afastamento que define a entrada. E aqui está o tal eixo que faz a entrada, com o tal momento de tensão que ouvimos ao bocado um senhor explicar. E aqui está aquela sequência de vazios que exploram essa outra dimensão, e o eixo que vai ligar ao Ipatimup, atravessando pelas áreas comuns entre o Ipatimup e o I3S. A entrada, não precisamos de ver as fotografias, estamos dentro do edifício. Este é um corte que mostra, um corte pelos pátios, portanto mostra o núcleo de circulações e mostra também a posição, não está aqui representada, mas a posição dos tais 2 ductos verticais e longitudinais que atravessam o edifício todo e que garantem o acesso técnico e permitem funcionar os laboratórios. Ligam também a zona técnica da cobertura a um piso técnico que não é representado neste corte, porque o corte está pelas zonas comuns e não há aí piso técnico. Mas veremos mais à frente. Portanto, isto é o corte pelos pátios
E isto é o alçado. Aquilo que acontece no alçado é que este núcleo aparece no alçado também e aparecem estes dois vazios, que são os dois pátios que se vêem no corte. Já vimos este desenho há bocado. E então, das consolas, da presença dos pátios e da forma desta estratégia, resultam estes vazios que há nas consolas, que são um pouco menos convencionais, digamos, no desenho do edifício, mas que são, digamos, a estratégia que é cortada por este plano a aparecer nas consolas também. Neste desenho vê-se aquilo que eu no filme explico, que é esta ideia para a estrutura, que é um pouco aquilo que parece natural para a estrutura ser, não é? Que é fazer este gesto de suporte da consola, que nós repetimos com o plano do terreno na entrada, para tensionar mais este espaço e para conseguir albergar um pé direito excepcional neste piso. Este piso de entrada, com a consola, a grande consola a toda a volta, e aqui esta zona mais complexa de serviços de apoio aos laboratórios. E pronto. Rui. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. E a parte da estrutura eu acho que vai ser relativa a estas imagens, vocês já estão cansados de as ver, mas aquilo que obviamente todos notam ao chegar ao edifício é que não há dúvidas quanto ao material estrutural. E portanto, o problema que se coloca quando temos um edifício desta dimensão para a estrutura, para além do efeito de conseguir o efeito que o João Pedro pretendia com a dita consola e portanto de ver esta grande caixa em cima de uns pés mais pequeninos, que é conseguida com os cortes, como vamos ver a seguir. O grande problema de um edifício desta dimensão, particularmente todo em betão à vista, é naturalmente o controle da fissuração. E eu hoje fiquei muito satisfeito que andei a dar uma volta pelo edifício inteiro, que já tem cerca de 6 anos de existência, e ter concluído que não há grandes fissuras. Aliás, ainda não encontrei nenhuma, mas parece que me vão mostrar. Mas em princípio não houve. E esse é o grande tema do projeto estrutural, porque obviamente que, enfim, não se pode deixar que as fissuras ganhem dimensões demasiado grandes. Em termos de estruturais, pronto, a lógica é esta. Aqui estão duas imagens que mostram a lógica de vir fazer as consolas à custa de paredes ou de vigas de parede transversais, e portanto são essas paredes transversais que vêm suportar as paredes dos alçados. Do ponto de vista estrutural, são dois blocos que são estruturalmente independentes, com uma junta, o bloco A e o bloco B. Portanto, o bloco B é a parte toda que diz respeito que é a zona mais enterrada, digamos assim. O bloco A é o grande edifício longitudinal. Bom, isto não vos vou amassar com isto, obviamente são os modelos de cálculo que têm que ser feitos para este efeito, e mostro-vos apenas algumas plantas estruturais onde se vêem as lajes aligeiradas e os grandes septos que garantem a estabilidade dos pisos superiores. Eu gostava de mostrar aqui, era este, pronto, cá está. Se quer, é este corte em que se vê muito bem, de um ponto de vista... Ops, aconteceu uma coisa. De onde se vê muito bem a lógica estrutural que preside ao projeto, que são estas grandes paredes, vigas de parede, que são paredes, enfim, perfuradas naturalmente, mas que são as paredes que suportam todo o edifício, portanto, na sequência em que elas existem. Alguns cortes geométricos, de qualquer das maneiras, na visita vai-se poder olhar melhor para isto. Pronto, e alguns pormenores que obviamente são
e que tiveram como objetivo não só a resistência, mas o controle dessa fissuração. Pronto, algumas fotografias da obra. Pronto, e a vista geral da obra num momento em que todas as obras são mais bonitas do que no fim. E pronto, acabou. Eu queria só dizer uma coisa que me esqueci. Não vais estragar o que eu disse agora. Uma porcaria, não. Desculpa. Isto é o projeto de arquitetura, não sou só eu o autor, não é? São dois autores, eu e a Isabel Furtado, que desenhamos e concebemos isto e trabalhamos nas fases todas de forma muito intensa, a maior parte das vezes até com o Cláudio Sunkel, que é coautor também do projeto de arquitetura. E, portanto, isso tem de se chamar a atenção, porque uma pessoa vem para estas coisas. Às vezes só eu e não queria. Não, já agora, na sequência do que estás a dizer, há uma coisa importantíssima que é, obviamente que o João Pedro já falou um pouco, mas um edifício destes laboratórios é um Tetris muito complicado, fundamentalmente em função de todas as necessidades das instalações técnicas. Isto é um edifício. É um ar-condicionado. Todas elas. E, portanto, a coordenação e toda a estratégia de distribuição e toda a coordenação de todas as especialidades é uma tarefa bastante árdua, que obviamente só se consegue com uma grande equipa, onde estão incluídos muitas outras pessoas que não estão aqui. Aqui é só arquitetura, só estamos a falar de arquitetura e de engenharia, mas da minha experiência, ou de engenharia, quer dizer, de estruturas, mas a minha experiência, um projeto destes é extraordinariamente complexo e consome centenas, milhares de horas só nessa coordenação e nesse melhoramento permanente de todo o trabalho. E isso é importante dizer, e a maioria das pessoas não está aqui presente, como é óbvio. Como já se percebeu. Somos mal comportados. Esta conversa era para ter depois das apresentações. E é o que estamos a fazer. Ainda falta claro. Ainda falta. Não, mas está bem. Trabalho. Mas ninguém nos disse isso. Muito obrigado, muito bem-vindos ao I3S. Eu tenho que confessar duas coisas. Primeiro, eu falo um portunhol excelente e moro em Portugal há 30 anos, só que o meu espanhol, eu sou chileno, o meu espanhol atraiçoa-me volta e meia, e, portanto... Mas dizem que é chique, assim que não faz mal. Agora, qual é que é o ponto central? O ponto central é que aquilo que foi pedido aos arquitetos e aos engenheiros foi isto. O que foi pedido foi uma coisa funcional. As obras de arquitetura, há obras de arquitetura maravilhosas, mas são muito pouco funcionais. Há obras de arquitetura muito feias, porque são muito funcionais. E eu posso confessar uma coisa, que eu venho cá todos os dias de manhã e adoro a arquitetura, porque é altamente funcional. E o que eu vou contar agora é um bocadinho mais da parte do que podíamos chamar o programa que aconteceu. Portanto, o I3S é o resultado de um projeto que tem 22 anos. Ou seja, começou... havia 3 laboratórios, 3 instituições no que no ano 2000 passaram a assumir um estatuto que nós chamamos de laboratório associado. Nós somos parte de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que neste momento tem 40 laboratórios associados em todo o país. E nós tínhamos localizações diversas aqui. Havia o IPATIMUB, que eu ouvi referido muitas vezes, que estava aqui neste local. E depois estava este grupo, o IBMC e INEP, que são Instituto de Biologia Molecular e Celular e Instituto de Bioengenharia, estava no Campo Alegre. E nós gostávamos muito uns dos outros. Então, gostávamos de coabitar e falar e fazer coisas em conjunto. E em 2003 assinamos um pacto, e o pacto que eu chamo o Pacto de Não Agressão. E por quê?
porque nós percebemos que um pacto de não agressão podia delimitar as áreas de trabalho do IBMC, do INEB e do IPATIMUB, e a gente colaborar, em vez de andar a lutar uns com os outros, o que acontece em muitos outros sítios deste país. Em que o que acontece basicamente é que as pessoas querem independizar-se, fazer uma coisa sozinho para cada um deles. Então assinamos este primeiro consórcio e podíamos dizer, cada um manteve a sua casa e encontrávamos de vez em quando. E ao longo destes anos, 5 anos, chegamos à conclusão de que podia fazer sentido morarmos juntos. Talvez não podíamos morar em comunhão de facto, ou podíamos, de facto, meter o anel no dedo, mas podia gerar-se qualquer coisa interessante, porque cada instituição trazia uma coisa diferente para este projeto. Em 2008, a Universidade do Porto, está aqui um erro aqui, a Universidade do Porto, conjuntamente com o ministro Mariano Gago, disseram: não, vocês vão fazer o primeiro grande laboratório que acontece ao contrário do normal em Portugal. O normal em Portugal é que cada um tem seu cantinho, seu bocadinho bem pequenino, e é meu, eu sou o chefe. Vocês agora vão tentar juntar-se e vamos fazer um laboratório como resultado de uma fusão. E isso é o que aconteceu. E aconteceu que, nessa altura, eu, em 2009, passei a ser diretor de um dos laboratórios, o IBMC, e passei a ser o coordenador do projeto. E o projeto foi o projeto, a ideia do projeto. E isto tem uma série de passos. O primeiro é uma candidatura à CCDRN. É preciso ter algum coisa para a construção. E nós fizemos, a Universidade do Porto ajuda imenso, a Rita Marques foi uma grande impulsora, neste momento a Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, não acho que seja muita grande piada, acho que ela trabalhava muito melhor na reitoria, e fizemos uma candidatura à CCDRN, mas para a candidatura à CCDRN tínhamos que ter um projeto de arquitetura. E aí começa a minha relação com o João Pedro Seródio, que tem duas vertentes, uma é a lampreia e a outra é os projetos de arquitetura. E... Tu também. Porque ele gosta muito da lampreia, não é? Então, conheci o João Pedro e trabalhamos durante 2 anos, e eu tenho que dizer, semanalmente. E semanalmente quer dizer que nós juntávamos uma semana, ele trazia um problema, ele e a Isabel traziam uma solução, e a gente riscava aquilo tudo, e então dizia, para a semana seguinte vinha outra solução, riscávamos outra vez, e assim tivemos quase 2 anos a trabalhar. Agora vice-reitor, o Pedro Rodrigues, também esteve envolvido. As obras se iniciaram em 2012 e concluíram em setembro de 2015, e nós iniciamos a ocupação do prédio em setembro, outubro. Tínhamos um problema fundamental, que é nós não tínhamos um tostão a mais para aquela coisa que os engenheiros, os arquitetos e os construtores gostam de fazer, que ao meio da obra dizem, pá, isto ficava muito melhor se vocês puserem isto aqui e isto lá, não sei o quê. Então os totós dizem, sim, ficava muito melhor. Uma semana depois chega uma conta por mais 500 mil euros. O prédio foi concluído no tempo certo, foram 3 anos e meio, por o valor exato, exceto que a Mota-Engil continua a cobrar dinheiro que eles acharam que nós devíamos pagar, mas como a gente nunca autorizou a alteração do dinheiro, a gente não paga, ponto. E o encargo tinha a incorporação do prédio IPATIMUB, e depois tinha a espaço de investigação flexível, quer dizer, são todos laboratórios iguais, podem ter até o máximo de 22 pessoas, e portanto não há o laboratório do professor Zunkel ou o laboratório do professor XPTO, é o laboratório 001, 002. As pessoas odiaram-me toda a vida por isso, mas agora gostam. E depois há esta coisa que diz aqui, esta palavra que é partilha. A ideia é, nós temos agora que partilhar 50% das coisas. Não podemos colocar microscópios em todos os laboratórios, portanto temos que ter uma zona para microscópios para que todo mundo possa utilizar. Então, partilha de sala de reuniões, partilha de áreas
de investigadores em colaboração, partilha de competências técnicas, não só entre as pessoas de cá, mas também com a Universidade do Porto. E, basicamente, uma coisa que vocês ainda não perceberam, mas que gostaram imenso, penso eu, que entra no prédio e depois tem aquela coisa enorme, muito grande. E podem perguntar, pá, isto é uma perda de espaço. Não. Esse espaço foi desenhado para a partilha do conhecimento com vocês. Ou seja, vocês entraram e nós fazemos coisas lá, temos exposições e coisas desse tipo. E depois, no dia em que, para começar, eu participei na seleção do projeto. A seleção do projeto, estes dois malucos apresentaram isto como projeto. Pá, estes blocos pretos aqui no meio, pá, e havia que tomar uma decisão. Eu tenho que confessar que aquilo achei horrível no início, não tinha piada nenhuma. Pá. Eu imaginei que, porque depois havia uns projetos que eram todos desenhados com aquele CADs e não sei o quê, e os vidros, porque era vidro, porque adoravam o vidro. E este não tinha vidro nenhum, era tudo em betão. Mas o projeto ganhou. E depois eu sentei-me com estas duas pessoas que aprendi a gostar imenso. Porque eram chatos, críticos, mas muito, muito precisos nas coisas, nos problemas. E estabeleceu-se uma colaboração, uma cumplicidade, diria eu, muito estreita entre o desenho. Eles depois falaram com os engenheiros, porque com os engenheiros eu não me entendo muito bem, não falamos a mesma língua, mas eles conseguem falar. Mas eles falaram com os utilizadores. E a ideia era que aquilo fosse funcional, que fosse bonito, mas que cumprisse também a engenharia, que era fundamental. E depois este senhor apresentou-me estes desenhos e disse: pá, isto tem alguma piada. Afinal, não é assim tão feio como... E eu comecei a gostar, e começamos todos a gostar. Penso que este foi já um desenho mais elaborado, e, portanto, aquele deu alguma solução. Não vou falar da arquitetura, porque depois já se falou, mas isto agora já é funcional, a função. Portanto, o que eles construíram foi isto e isto, a ligação com o que já existia, que é esta área. Então, o que nós fizemos foi, vamos separar as três áreas completamente, que é, nós atendemos, só para dar uma ideia, em 2021, o I3S recebeu 110 mil pedidos de diagnóstico. Nós atendemos 110 mil pessoas. Portanto, é um volume muito grande. Então, eu não queria, uma coisa que eu vi muitas vezes nos Estados Unidos, que eu entrava nos laboratórios de investigação e andavam os doentes de cama por aí no meio. Eu achei aquilo horrível, desculpe, mas as pessoas que estão doentes precisam ter uma certa privacidade, uma coisa mais contida. Então, o que nós decidimos foi dedicar basicamente o IPATIMU para os serviços de diagnóstico, com a sua própria entrada, com o seu próprio espaço, e o resto, investigação e áreas partilhadas, embora tudo funciona num conjunto perfeito. Estas são as imagens finais. Tive um problema. E eu, quando já estavam as alçadas feitas, estava tudo feito, e começamos a trazer os investigadores para ver o prédio, pá, e uma enxurrada de e-mails que eu recebia a dizer: coisa horrorosa, não tem luz nenhuma, vamos sofrer lá dentro, vamos morrer na escuridão. Então agora, depois de vir para cá, o que é que me pediram? Temos que colocar qualquer coisa para tapar muito sol que entra por aqui, pá. Há muita luz por todos os lados, pá. Chatos. Eu lhes vou dar uma ideia da dimensão. Portanto, gosto de mostrar isto porque o João Pedro não mostrou e também o Rui não mostrou. Isto é uma coisa que para mim foi muito interessante, que é esta complexidade técnica. Estes são os laboratórios, um de um lado, outro do outro. Estas as zonas comuns, como se chama, a Alameda dos Aliados, que nós chamamos. E esta é a complexidade técnica de cada laboratório. É muito, muito, e foram muitas horas de AVAC e de, sei lá, muitas coisas diferentes. E, portanto, nós recebemos a obra, é engraçadíssimo, nós lançamos a obra
no início da crise de 2010, aliás, teve quase para não ser feita. E recebemos na obra no fim da crise de 2010, que foi em 2015. E nós instalamos muito rapidamente, portanto, já em fevereiro, março de 2016, estávamos em pleno funcionamento. Não vou falar do que isso implicou, mas meter neste prédio quase 1000 pessoas que vinham dos vários sítios e equipamento foi, de facto, uma logística. E foi rápido, foi relativamente rápido. Agora vou falar o que é o I3S, rapidamente, para vocês saibam. O I3S pretende ser um centro de investigação na área da saúde que colabora, basicamente, tem este ciclo, esta missão. Nós falamos de From Basic Science to Translation. Nós fazemos investigação fundamental sobre a biologia. Isso nos permite estudar mecanismos da doença. Isso nos permite desenvolver novas terapêuticas, novas drogas, novas estratégias. E isto depois se alimenta a si próprio, porque depois os próprios doentes que nós analisamos aqui fornecem-nos material para voltar a fazer perguntas fundamentais. E a nossa missão é investigação, obviamente, é o centro do que fazemos, mas nós fazemos muitas outras coisas. Isto é o que chamam um ecossistema. Ou seja, nós fazemos ensino pós-graduado muito em colaboração com a Universidade do Porto, obviamente. Prestamos serviços científicos não só aos investigadores de cá, mas também aos investigadores da Universidade do Porto e de fora da Universidade do Porto. Fazemos serviços de diagnóstico e temos estes programas de ciência e sociedade. Portanto, a imagem que eu gosto de dar é que o I3S não é um instituto de investigação. O I3S é muito mais que um instituto de investigação. É um grande ecossistema que traz muitas coisas. Nós produzimos... Desculpa. Produzimos empresas, fazemos translação do nosso conhecimento, trabalhamos com hospitais, com a Universidade do Porto, portanto, tudo isto. Como se cristaliza isto? Se cristaliza em 2019, quando se cria a instituição privada sem fins lucrativos I3S, que é a instituição que agora está no processo de absorção, mas eu tenho uma mania, é todo ser genético. E eu escolho os melhores momentos da minha vida para tomar conta das coisas. Ou seja, escolhi 2009 para fazer a construção do prédio. Escolhi 2009 para tomar conta do IBMC, que foi a primeira crise. Depois, em 2010, começamos com o prédio. E depois eu escolho 2020 para tomar conta do I3S e o que eu digo, mandem uma pandemia para ver se a gente se entretém um bocado. Fogo. 3 meses depois de começar, tivemos que entrar em modo de prevenção. Isto é só para uma ideia, não vale a pena, mas eu queria dar-lhes alguns números. O prédio, normalmente, no nosso dia a dia, absorve a volta de 850 pessoas e tem esta capacidade alucinante em que a gente circula durante o meio da manhã e vê pouquíssima gente. Exceto ao meio-dia e meio, que todo mundo sai para almoçar e não sei o quê. E, portanto, somos capazes de absorver muitas pessoas. Somos o maior centro de investigação português e provavelmente um dos maiores da Península Ibérica. Temos 450 doutorados, investigadores, muitas nacionalidades. Temos 320 alunos de doutoramento e alunos de mestrado. E, neste momento, temos 74 grupos de investigação que trabalham em muitas áreas. Somos bastante bons no gender balance, em geral, e temos grande produtividade. Isto só quero mostrar para dar-lhes uma ideia. Neste momento, o I3S agora já está em modo, podíamos dizer, já ligou como se chama, já está no cruzeiro, mas já andamos para aí no 6º ou 7º gear, não é? E este ano nós conseguimos angariar só em projetos internacionais mais de 12 milhões de euros. Total, qual é que é o volume? Só para lhes dar uma ideia. O volume que envolve projetos de investigação e tudo isto, tive a fazer os cálculos outro dia,
em 2022 vão ser 36 milhões de euros, dos quais a Universidade do Porto, não digo mais nada, são 36 milhões de euros que nós e nossos investigadores conseguem angariar de forma competitiva. Portanto, é uma coisa que é frágil, porque qualquer coisa nos pode abanar, mas o que é bom é que dizem que o Titanic mesmo era um grande barco que foi abaixo, mas esse foi um problema dos engenheiros, que não souberam construir o Titanic. E não o fizeram em betão. E não o fizeram em betão. O nosso não. O nosso navegou as águas difíceis da pandemia quase sem problemas e saímos disto com um sucesso bastante significativo e neste momento já a realizar o programa. E a realizar o programa quer dizer, conseguimos agora já fazer aquilo que queríamos. Ser um centro internacional de investigação na área das ciências da saúde, que traz desde a investigação fundamental até os doentes. Temos imenso trabalho trabalho com os hospitais, com empresas, etc. Por aí fora. Temos que ter esta coisa da comunicação. Nós não gostamos de andar na berra da comunicação, embora andamos pelas boas razões. Mas não há ninguém por trás a mandar tweets todo o dia, que eu vejo. Eu agora tenho o Twitter só para ver como é que é. E eu vejo que há instituições que passam o dia a mandar tweets. Não fazemos isso. O nosso é, nós trabalhamos e as coisas acontecem. E fazemos, como dizia, muita tecnologia. Temos empresas e portanto, o prédio cumpriu o seu projeto. E agora a ideia é passar uma meia horita, um bocado mais, a mostrar-lhes o prédio da arquitetura desde o ponto de vista funcional. Como é que ele funciona? Com algumas nuances interessantes. E eu tenho que reclamar algumas nuances interessantes que são da minha autoria, que é o piso técnico, de facto. Que foi uma solução revolucionária para o prédio. Vocês não veem um cabo, não vem nenhuma coisa pendurada, nem fica de fora, porque nós tínhamos uma escolha no início, que era, fazemos aquilo como faziam nos prédios na altura, que é tão bonito ver os cabos e os tubos e não sei o quê, e eu disse, pá, eu vivi num prédio durante 15 anos, que foi no Campo Alegre, com tudo à mostra. Era uma seca, porque aquilo acumula pó, sujeira, e todo mundo achava que aquilo era fantástico, mas havia que limpar. E a escolha que fizemos com o João Pedro foi não. Está tudo escondido, não há nada para ver. E foi uma solução, e eu te digo que é absolutamente fantástica. O prédio, que se comporta? O prédio funciona a praticamente 21 graus inverno-verão. Nós fizemos alterações em termos de distribuição de coisas para no inverno baixar o consumo de energia. Por exemplo, pusemos todos os frigoríficos nos corredores. Frigoríficos produzem calor, baixaram o consumo, e vocês têm uma temperatura muito boa. No verão é um bocado mais complexo, mas o que acontece é que o prédio, como é de betão e como tem esta implantação que vem de baixo para cima, não é muito quente. E mantém uma temperatura que para nós é fundamental. E depois tem uma coisa que não vão ver muito, mas vamos tentar mostrar, que é todas as salas têm circulação de ar definida, ou seja, não é que há uma coisa que é um ar-condicionado que produz ar. Não, o ar ou está em pressão negativa ou está em pressão positiva. E tudo isso foi decidido individualmente para cada uma das salas. Porque nós trabalhamos aqui com agentes muito patogénicos e, portanto, têm que ser contidos. E há todo um processo. O meu grande problema foi ensinar os investigadores a não abrir as janelas. Não precisam de abrir as janelas. Aliás, foi uma luta até finalmente perceberam que quanto menos abriam as janelas, melhor se comportava o prédio. Portanto, eu tenho uma relação íntima com o prédio, não é? Eu vivo aqui, não é? Conheço o seu meandro, mas para mim é uma das grandes construções que se fizeram no Porto, de certeza. E aqui ficou muito bem implantada, a relação com o espaço funciona muito bem, e tem esta capacidade alucinante de
poder absorver Durante a pandemia foi fantástico. Nós tínhamos 3 turnos, uns das 8 da manhã às 8 da noite, das 8 da noite às não sei quantos da manhã, trabalhando, porque não podíamos ter mais do que um certo número de pessoas por laboratório, mas não houve interrupção. E isso foi possível porque não só não houve interrupção, como não houve contaminação também. Olha, então, esse aqui é a história do I3S e obrigado por ter vindo. E agora vamos dar um saltinho. Não, vamos só fazer queria só colocar-vos umas perguntas. Okay. Só aqui alguma. Sim. E a primeira pergunta, aliás, ia começar por si, Cláudio. Ok. Que eu fiquei sem perceber. Ao princípio achava que tinha tirado o curso de arquitetura com o João Pedro durante o projeto. Sim, só que ele não me deu o título. Mas depois agora no fim percebi que também tirou o curso de Engenharia Mecânica. na parte de infraestruturas. Mas isso, este seu conhecimento revela muito também a forma como o projeto foi construído, não é? Porque se percebe pelas vossas descrições e mesmo pela forma como está distribuído o edifício, que o edifício vai sendo muito desenhado pelo programa e esse desenho nasce muito desta cumplicidade entre o end user, o usuário do edifício, e quem o desenha, no caso, os arquitetos. Vocês já falaram desse relacionamento que já, pelos vistos, acabava de X em X tempos numa lampreia, não é? A desgraçar uma lampreia. Mas depois há outro componente interessante que eu gostava um bocadinho que o Rui falasse nisso, que é a questão de todas estas requisitos que foram sendo traçados em relação ao edifício implicaram da parte da física das construções, nomeadamente, um controle bastante grande, principalmente em termos acústicos, não é? Em termos do funcionamento higrotérmico do edifício. Qual foi a estratégia? É melhor ser o João Pedro responder a isso, senão eu vou dizer coisas. A estratégia foi no pavilhão do Cissa Vieira em Gaia. Pois foi. Nós fomos lá ao pavilhão porque o pavilhão usou este material. Nós fomos lá para convencer quem tinha de ser convencido e para então levaste lá o Cláudio para convencer a usar. Não foi só o Cláudio. Vamos lá porque havia a gente mais difícil de convencer do que o Cláudio. E foi um exemplo que é um exemplo onde este material está muitíssimo bem aplicado. Agora, sobre a componente higrotérmica. É melhor seres tu. Não, é melhor seres tu. Não, é evidente que um edifício em betão tem vantagens. O edifício em betão, particularmente com as paredes de blocos de betão por dentro, tem vantagens enormes, tem uma inércia térmica muito grande e, portanto, do ponto de vista da estabilidade, que o Cláudio falou de conseguir a estabilidade dos 21 graus ao longo de todo o ano, é uma vantagem enorme. Portanto, aqui houve, obviamente, essa preocupação. Mas há aqui uma coisa que não foi dita, ou pelo menos o Cláudio tocou, mas não foi dita nas outras apresentações, que foi o facto desta obra ter um orçamento miserável. Não é miserável, nem é miserável, é um orçamento inacreditável. Impossível. Quer dizer, esta obra foi construída com este betão todo, com esta coisa toda, foi construída por 650 euros de metro quadrado. 670 euros de metro quadrado. Quer dizer, é um número que não existe. Já na altura não existia, mas foi o número com que a Universidade do Porto avançou para o concurso. E nós achávamos que era um número só para o concurso, mas não foi. Depois perceberam a realidade até ao fim. E tivemos que o cumprir e pronto, e acabou. Foi realmente cumprido. Portanto, essa questão, obviamente, foi uma questão adicional que eu diria que em termos de projeto teve um impacto brutal, porque conseguir selecionar materiais, conseguir raciocinar de maneira a conseguirmos encaixar nesse valor, foi um exercício, eu diria mesmo, de investigação ao nível do doutoramento. Podíamos lá meter uns nomes lá em cima. Eu acho que, e esta é uma coisa que eu verifiquei ao longo da obra, e penso que o que foi mais difícil, mas o João Pedro pode confirmar, é que eles tiveram que fazer uma escolha entre trazer o betão já feito
ou fazer o betão cá, lembras-te? E resulta que atrás do betão feito era para ir o dobro. Então fez o betão cá. Com o problema é que com tanto betão e com tanta parede tinha que ficar bem feito. E aí foi uma coisa de facto muito, muito bem conseguida, porque houve sítios onde o João Pedro no início mandou deitar o betão tudo abaixo por outra vez, porque não estava bem feito. Não é? As primeiras demolições ensinam muito. É. Não, mas foi a obra, apesar de tudo, as obras são sempre momentos de alguma tensão para se conseguir realizar o planeado, mas apesar de tudo, correu bem, não é? Não, sem dúvida. Não, e aqui a tensão com a universidade foi sempre muito grande por causa da questão do orçamento, porque obviamente que, enfim, é impensável. Era um valor, aliás, o João Pedro sabe que eu nunca acreditei no valor. Disse, não vai acabar, isto vai acabar pessimamente porque vai explodir e vamos todos despedidos, presos, etc. Agora, mas o que é facto é que se conseguiu, sempre fui bastante cético, mas no fim acabou por se conseguir e pronto, e o resultado tem. E se calhar esse objetivo foi conseguido talvez por esta cumplicidade que sempre existiu ao longo do processo, desde 2009 até agora, na execução do projeto, não é? Conseguirem coordenar os vários requisitos e trazer uma das coisas que tu disseste no filme, inclusivamente, e quando nós viemos cá, é que vocês tiraram partido na arquitetura de requisitos e dificuldades técnicas que se iam acontecendo nos vários locais, como por exemplo a colocação do tijolo acústico, não é? Sim. Que há zonas onde, que depois nos explicarás quando fizeres as visitas, que há mais do que era necessário, não é? Sim. Não, o orçamento, evidentemente, nunca se, quando se fala e explica o edifício, o orçamento nunca se explica, não é? Porque não é um tema muito sedutor. Mas o orçamento esteve sempre em cima da mesa. Lembro-me, por exemplo, quando andávamos a definir a proporção deste piso de entrada, a proporção deste piso tem impacto nos metros quadrados de vidro. E aquela solução de subterrâneo, não sei o quê, ajuste e tal, foi porque nós sabíamos quanto é que podíamos gastar de vidro, exatamente. De vidro, há tantas centenas de milhares de euros para vidro, isto corresponde a não sei quantos metros quadrados. Portanto, estes metros quadrados que significam que esta junta tem 2 metros e não sei quanto, e portanto a seguir é proporcionado em função de atingir, de manter também aquele objetivo. Foi mais uma das restrições técnicas, se quisermos, pronto. Sim. E talvez até uma das mais importantes. Quer dizer, não é, se calhar, tão simpático explicar o edifício desse ponto de vista, não é? Mas esse ponto de vista participa, evidentemente, nas escolhas que se foram sendo feitas, não é? E no funcionamento do programa, claro, em todo o lado. Claro, não é evidente, porque o esforço não é só da arquitetura em termos de materiais, é inclusivamente em termos de área, do programa, de conseguir encaixar aquilo para minimizar a área, tudo Sim, isso. O que o João Pedro não sabe, e o Rui também não, é que nós reuníamos todas as semanas. Então, eles traziam-me assim, se fazemos assim, então nós dizíamos, não pode ser, porque depois só aumenta o custo. Então, eles voltavam com esta solução. E eu dizia, como é que eu vou explicar isto aos meus investigadores? Depois eu tinha claro. Então, eu decidi uma coisa. Eu não vou explicar nada. Não, chegou um momento em que eu disse, nós temos que tomar decisões, e ainda por cima muito rápidas, e chegou um momento em que 2 ou 3 pessoas que estavam envolvidas da parte do programa, dissemos, olha, assumimos a responsabilidade, ponto final, parágrafo, e, olha, é assim. Gostaram, não gostaram. Gostassem. Tinha que gostar. Não, aqui ainda por cima, aqui uma coisa muito importante que eu estava a ouvir o Cláudio falar e acho muito engraçado, porque eu já fiz um projeto de um edifício de laboratórios para uma multinacional de farmacêutica, que no fundo é isto. Mas a parte interessante é que eles fizeram o programa com base nas necessidades de cada investigador. Portanto, cada investigador disse o que queria.
E a parte engraçada, cada investigador disse o que queria e estabeleceram um programa. E depois eles têm uma pessoa, que é um ex-investigador, que chega e faz uma entrevista com todos os investigadores. E começa-lhe a perguntar, para que é que tu queres isto? Quero isto para isto assim assim, mas podes fazer isto com aquilo. Mas não é tão bom. Pois é, mas vai-se fazer com isto porque senão não sei o quê. Bom, o resultado é que o programa diminuiu para metade. No fim daquela limpeza, o programa reduziu para metade. Porque o tipo, questionando-os um a um, claro que ele reportava diretamente à administração e, portanto, era ele que, no fundo, dizia. Mas só neste exercício reduziram aquilo para metade. É muito engraçado. Portanto, eu estou a perceber bem o teu papel nesse processo, porque é exatamente o que é preciso fazer. Não, porque o problema era assim, eu não estou a construir, engraçado digo eu, não é? Aí eu assumo a paternidade. Ele é maternidade, eu sou paternidade. Pois nós não estávamos a construir um prédio para as pessoas, o Francisquinho da Silva aqui e o outro aqui lá. Não, nós estamos a construir um prédio de investigação para os futuros investigadores que poderão estar aqui em 2040, 2050. Não é para nós. Ou seja, é para nós agora. E, portanto, não há personalização. E é engraçado que isso custou muito. Porque no outro prédio que tínhamos no Campo Alegre era tudo personalizado. Aliás, foi construído de forma personalizada. E o Ipatimub não tinha tanto isso, mas o IBMC tinha. Mas este foi feito de outra forma. Então, nós agora, por exemplo, temos novos grupos de investigação que entram, e uns que saem e ocupam o único que nós fazemos. Pintamos as paredes, arranjamos umas coisas, fazemos algumas coisinhas pequeninas e entra um outro. E esse que é o objetivo. O objetivo, isto não é construído, isto é construído para a futura investigação em Portugal. Que é uma outra visão. Eu calculo que, se calhar, essas diferenças de escala da investigação devem ser determinantes depois também para o funcionamento do próprio... Porque vocês trabalham desde a nanoescala à macroescala. Os laboratórios funcionam assim, e depois vão ver, eles absorvem 22 pessoas. E, portanto, nós podemos ter 4 grupos de 5 pessoas, podemos ter 2 grupos de 10, podemos ter um grande grupo. Portanto, podemos fazer a divisão como a gente quer. E é só uma questão. Mas aquela palavra que eu utilicei no meu slide, que é partilha, que é a ideia que tudo tem que ser partilhado. Não há... A personalização aqui são coisas muito, muito específicas, mas o resto é para partilhar. Porquê? Porque nós não vamos ter um equipamento a funcionar 3 horas por dia, enquanto que outro tem outro equipamento igual a funcionar outras 3 horas por dia. Não, vamos ter só um equipamento, as pessoas vão entrar na net, vão fazer o registro de utilização e nós temos equipamentos utilizados 24 horas por dia. Que esse é o objetivo. E, portanto, aí está muito da multiplicação. Só uma curiosidade, vocês eram 3 institutos, ou se calhar continuam a ser os 3 institutos, trabalhavam em sítios diferentes? Agora somos I3S. Pronto, agora estamos I3S. Gerou-se mais projetos de investigação? Gerou-se mais dinheiro para a investigação? Muito mais. Nós passamos de... Estarem juntos? Nós passamos de uma, podia dizer, deixa-me fazer uma conta rápida, se calhar da volta de 18 milhões de euros em 2016, 2017, para 36 milhões de euros. Portanto, o I3S não é os 3 institutos juntos, é a investigação ao cubo. Portanto, o que nós pretendíamos aqui era um efeito de multiplicação. Então, a pessoa que trabalhava com os biomateriais de implantação no tecido ósseo fosse falar com os tipos que trabalhavam no cancro e resolvessem que afinal havia um projeto em comum entre os dois, que as pessoas que tinham cancro ósseo podiam beneficiar daquilo. E, portanto, isso é o que está a acontecer agora, que é as interfaces nas áreas de investigação, é aquelas que estão a dar fruto. E como digo... A integração de conhecimento, no fundo. E esse aqui era o objetivo, não é? Só uma última pergunta antes de passar para o público que provavelmente tem alguma questão e querem ir ver o edifício. Isto é uma pergunta, se calhar, para vocês os dois. O edifício prevê crescimento?
Ou é pergunta difícil? Tá Não, bom. não, o edifício não prevê crescimento, e eu acho que isso é bom. Eu acho que foi uma boa decisão. Acho que não, acho que uma dimensão maior começa a tornar demasiado grande. O que permite algum crescimento do Ipatibu. E aí é possível pensar, porque neste momento o Ipatibu... Que é onde é feito o diagnóstico. É onde é feito o diagnóstico, é um edifício em U, e nós temos estado a pensar na hipótese de fechar o U. E isso criaria ali 2.000 metros quadrados adicionais, que pode ser feito. E sem alterar a lógica, sem alterar o princípio de funcionamento. O visual, não é? Sim. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Que acho que já se falou, que já falaram todos muito. Não? Então, convidávamos então a ir ver o edifício. E, mais uma vez, queria agradecer aos nossos apoiantes, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, Casa da Arquitetura, GAIURB e o nosso parceiro, claro, o Porto Innovation Hub, Fundação Marcos da Silva. Obrigada por apoiarem este projeto e aconselho-vos a inscreverem-se na newsletter, que as próximas visitas são bastante acessíveis, principalmente para adeptos de futebol. E fica no ar.